Olá, internautas. Obrigado por se interessarem por nossa sessão. Nos próximos 10 minutos, nós vamos rever com vocês o que fazer com o paciente com candidemia ao longo dos primeiros 5 dias. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. É importante que se saiba que a ocorrência de candidemia vem aumentando em hospitais do mundo todo, como se vê nesse estudo de vigilância com base populacional na França. Essa linha azul denota o incremento de candidemia em hospitais terciários. É um grande desafio tratar de pacientes com candidemia, porque eles não têm qualquer sinal ou sintoma específico, o diagnóstico por cultura tem sensibilidade limitada, o acesso a testes de antígeno é bastante limitado na América Latina e Brasil, e com isso o diagnóstico tardio e a mortalidade acaba sendo alta. Esse é um gráfico que mostra, comparativamente, no histograma em vermelho, a mortalidade associada à candidemia em hospitais terciários no Brasil, pacientes de UTI, versus, nos demais histogramas, a mortalidade associada à mortalidade na França, na Itália e em vários centros médicos europeus. Fica óbvia a diferença, mostrando que nós temos que melhorar muito a nossa abordagem de candidemia para oferecer uma melhor sorte aos nossos pacientes. Em termos de boa prática clínica, o primeiro entendimento é que a terapêutica deve ser instituída o mais rápido possível. Esses são 3 documentos de diretrizes, as diretrizes brasileiras, a americana e a europeia, mostrando que, inequivocamente, a primeira escolha no tratamento de candidemia, hoje, nos 3 documentos, seria uma equinocandina. Qualquer das equinocandinas devem ser iniciadas, havendo como alternativa formulações lipídicas em pacientes que têm um histórico de alergia ou intolerância a equinocandinas ou mesmo, eventualmente, doença refratária a essa classe terapêutica. O envolvimento de sistema nervoso central ou endocardite também é indicativo de início como uma formulação lipídica. A diretriz americana, ela usa formulação lipídica indistintamente, já as diretrizes do Brasil e europeia fazem uma distinção, colocando evidência B1 para anfotericina lipossomal, em função de menor toxicidade e a disponibilidade de um estudo clínico randomizado comparativo com a equinocandina, e uma evidência menor para o uso de anfotericina em complexo lipídico. Qual é o tempo mínimo para você tratar pacientes com terapia endovenosa? O documento da Comunidade Europeia sugere pelo menos 10 dias, porque esse foi o prazo utilizado nos clinical trials, havendo depois de escalonamento em função de resposta clínica microbiológica. O documento da Sociedade Americana sugere 5 a 7 dias como terapêutica mínima, e o documento da SBI, um painel de especialistas, sugerem que você faça essa transição logo que seja documentada a estabilidade clínica e negativação das hemoculturas. Outra discussão é em relação ao manejo do catéter. 70% desses pacientes têm um catéter em posição central no momento do diagnóstico. A Sociedade Europeia manda removê-lo prontamente, indistintamente, já a Sociedade Americana sugere que seja individualizada essa conduta, que ele seja removido sempre que houver suspeita de que a entrada da cândida em corrente sanguínea está relacionada a esse catéter. Em relação ao Brasil e América Latina, coordenamos um painel de especialistas que sugere o seguinte, que a troca de catéter envolve questões de custo e morbidade. A maioria dos episódios de candidemia relaciona-se à translocação do trato gastrointestinal por cândida. A remoção imediata do catéter deve ser indicada sempre que você tiver candidemia e choque séptico, sempre que você tiver febre ao longo da manipulação com volume através do catéter, sinais de infecção no sítio de inserção ou loja do catéter cirurgicamente implantado, candidemia de escape ou candidemia persistente após 3 dias e infecções por Candida parapsilose e Guilhermondii, que tradicionalmente são associadas a esse catéter. Quais exames devem ser solicitados no primeiro atendimento? Então, numa consulta inicial, é fundamental que se faça a identificação correta e acurada da espécie de cândida envolvida na fungemia. Isso impacta em termos da escolha do tratamento,
existem espécies mais refratárias a uma ou outra droga, isso impacta na história natural. Sabemos que Candida tropicalis incrementa a possibilidade de morte, Candida parapsilosis é uma espécie menos virulenta. E deve-se também fazer a triagem de resistência a fluconazol e equinocandinas. É fundamental que se programe a coleta sequencial de hemocultivos, pelo menos nos dias 3 e 5 após o início do tratamento, para que você documente a cura microbiológica ou resposta microbiológica à estratégia terapêutica estabelecida nos primeiros dias. Em relação à investigação de endoftalmite, é importante que se saiba que 1 a 16% dos pacientes com candidemia podem desenvolver um quadro de corioretinite. A ocorrência de envolvimento de vítreo é menor, felizmente, menos de 5%. O diagnóstico baseia-se na fundoscopia realizada por um oftalmologista. É difícil ao clínico fazer diagnóstico diferencial com alterações relacionadas no fundo de olho ao diabetes, à hipertensão, mesmo episódios de bacteremia prévia, e a confirmação microbiológica raramente obtida porque você demanda da punção de vítreo. Então, é fundamental que todo paciente com candidemia realize pelo menos um exame de fundo de olho. No caso dos pacientes hematológicos, esse exame deve ser repetido quando o paciente recupera do evento de neutropenia. Quando solicitar imagem abdominal, então o TC de abdômen, a tomografia de abdômen, deve ser solicitada nos pacientes que são submetidos à cirurgia abdominal, na suspeita de que haja alguma coleção intracavitária e no controle de pacientes com fibromialgia secundária, pancreatite necrotizante, pancreatite grave, em que efetivamente pode haver a necessidade de punção do órgão para retirada de material necrotizante. E também no cenário de pacientes hematológicos, onde haja suspeita de candidíase hepatoesplênica crônica, que são aqueles pacientes que desenvolvem febre após o retorno da neutropenia com hepatoesplenomegalia. Em relação ao ecocardiograma, quando devemos solicitar, a Sociedade Americana não faz qualquer recomendação específica a esse respeito. A europeia recomenda, baseado no estudo espanhol, em que até 4% dos pacientes com candemia desenvolveram endocardite, que se faça em todos os pacientes, e o painel de especialistas e a nossa sociedade brasileira recomenda que só se solicite o ecocardiograma em pacientes de alto risco, que são aqueles com doença valvar prévia, com doença cardíaca com prótese valvar, indivíduos em hemodiálise, indivíduos com suspeita de endocardite, bem como aqueles que evoluam com candemia persistente. Concluindo, as equinocandinas tornaram-se a droga de escolha para início do tratamento em candidemia, sendo as formulações lipídicas uma alternativa, sobretudo em pacientes com envolvimento do sistema nervoso central, doença refratária a essa classe terapêutica. A decisão sobre a necessidade de remoção do catéter deve ser individualizada caso a caso, considerando os aspectos que já mencionamos. E o clínico deve solicitar a todos os pacientes com candemia a identificação da espécie de levedura, testes de suscetibilidade antifúngicos, hemoculturas sequenciais para controle de cura e pelo menos um exame de fundo de olho para afastar a possibilidade de envolvimento corioretinite ou vitreite. O ecocardiograma deve ser guardado, assim como exames de imagem abdominal, para situações específicas de candemia persistente ou suspeita de envolvimento do endocárdio ou mesmo da cavidade abdominal. Muito obrigado pela sua atenção.